Gostaria de deixar um pensamento para os irmãos aqui. Deus tem nos usado, graças a Deus. Hoje nós recebemos ali uma mensagem de Cuiabá. Os irmãos que vão mandar uma lista de testemunho de tantos milagres que Deus fez ali nesses dias que nós estivemos ali. Então nós temos visto assim, aonde que nós temos passado, bastante convite. Deus tem curado, libertado, salvado, restaurado. Essa semana aqui eu recebi uma família, eu não sei, eles marcam com a Patrícia quem que eu recebo. Vem pessoas de todo lugar, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, vem até de outros países, já vieram aqui. E eu não sei quem eu atendo. E aí eu atendi uma senhora muito querida, muito simpática. Eu ministramos para ela, ficamos aqui umas 3h30 na sexta, porque em outros lugares não era feriado, o que era. Então eu fiquei trabalhando à tarde aqui, atendendo. E essa irmã muito simpática falou: pastor, eu amei tanto você, os testemunhos, essa oração e tal, e eu quero que o meu filho venha aqui. Quero o seu telefone. Eu falei: quem que é seu filho? Meu filho, ele é general, coronel da Polícia Militar. Então o coronel Pérez, ele comanda toda a Polícia Militar no Paraná. Ele também é um cristão, e eu faço questão que o meu filho venha conversar com você e orar com você. Então gostaria, daí estava o cunhado dele também, um piloto da Força Aérea brasileira, estava junto, e uma família muito querida. Nós tivemos um momento ali, uma presença de Deus que nos impactou aqui. Então Deus tem nos levado, gente, em muitos lugares, e muitas pessoas têm sido atraídas neste lugar, porque Deus tem promessa muito grande para nós, e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu gostaria de deixar um pensamento, um texto bem conhecido, que você pode crescer, desenvolver. Lucas 18, do versículo 35 em diante. Lucas 18, do 35 ao 43. E eu coloquei como título: que queres que eu te faça? Ou seja, que tu queres? Na realidade é esse título. Que tu queres? Esse é o título da minha mensagem. Então você abra seu coração, porque a palavra ela tem um poder de gerar fé, de fortalecer, de edificar, de restaurar, de transformar a nossa vida. A palavra de Deus ela tem esse poder. Então as crianças até 8 anos pode, se tem algum visitante, se o teu filho pode ficar na escolinha, pode conduzir ali, tem as irmãs, tem um culto maravilhoso ali para as crianças. Então toda criança até 8 anos. Mais tarde nós teremos até 10, 12 anos ali, mas por enquanto até 8 anos. Lucas 18, 35 diz assim: ora, quando ele ia chegando a Jericó, estava um cego sentado junto ao caminho, mendigando. E esse, pois, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele se pôs a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no, para que se calasse, e ele, porém, clamava ainda mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. E disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse texto, por esta palavra, por esse momento tão especial. Espírito Santo, traga luz, traga entendimento para nós, para que a tua igreja cresça, para que a tua igreja avance, para que a tua igreja triunfe, ó Pai. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós sabemos que muitos chamam o cego chamado Bartimeu. Na realidade, Bartimeu não é o nome dele, porque no original Bar significa filho, Timeu, pai.
Então, quer dizer que era um filho que tinha um pai. Porque para Deus sempre é importante, cada vez que menciona uma pessoa nas Escrituras, sempre menciona o nome do pai. Então Bart significa filho, Timeu, pai. Então, na realidade, o nome dele não é Bartimeu. E a Bíblia diz que Jesus estava passando ali, e aquele cego ouviu uma multidão que estava naquele lugar e perguntou: o que está acontecendo aqui? O que está passando? O que está acontecendo? É Jesus, o Nazareno, é Ele que está passando por aqui. E aquele homem começou a clamar a Jesus, começou a suplicá-lo: Senhor, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. Então o poder que o Senhor operou ontem, Ele opera hoje e vai operar eternamente. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é o mesmo Cristo que opera sobre as nossas vidas. E este homem, ele começou a clamar. Ele ouviu que havia uma multidão. E quando ele perguntou: o que está acontecendo aí? Falaram para ele, informaram a ele: olha, Jesus está passando. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Está bem claro lá em Romanos 10:17. Quando você ouve a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela tem um poder tão grande de impactar as nossas vidas e gerar fé. Existem dois tipos de fé. Existe a tua fé natural, que você programa, como você diz: hoje eu vou lá no Embaixadores de Cristo. Você saiu da tua casa, você convidou a sua família e você vem aqui. Essa é a tua fé natural. Você diz: vai sair daqui, agora eu vou lá na pizzaria, vou lá com a minha família, vou lá convidar meus amigos, vou convidar o pastor, nós vamos comer uma pizza. Amém? Então, essa é a tua fé natural. Mas a fé sobrenatural, aquela que remove montanha, aquela que manifesta no sobrenatural, essa fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas querem nos até estimular: mas tenha fé, creia. Não, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que quando nesse momento, o momento que Satanás mais trabalha, para que você não ouça, para que você não receba. Jesus é bem claro quando ele fala sobre os 4 solos. Ele diz que apenas uma parte caiu da semente, caiu em bom solo. Seja 3/4, o inimigo vem e rouba. Seja cada 4 pessoas, ele tem êxito de roubar de 3. Então por isso nós precisamos ouvir a palavra de Deus e não deixar o inimigo roubar do nosso coração a palavra de Deus. Porque a hora que a palavra de Deus, ela adentra no nosso espírito, ela vai germinar e ela vai frutificar, e nós vamos colher os frutos. Informaram ele: Jesus está passando. Quando ele falar em Jesus, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi. Amado, você sabia que é possível você parar Deus com a sua súplica, com o seu clamor? Por quê? Esse homem, esse cego, ele conseguiu parar Deus. A Bíblia diz que Jesus é o Deus encarnado. Ele consegue parar Deus. E Jesus, porque a multidão era assim: Jesus andava, aonde que Jesus andava, estavam ali os 12 discípulos ao redor de Jesus. Depois dos discípulos vinham as autoridades, os saduceus, ali os fariseus, os escribas, as autoridades, eles andavam ao redor dos discípulos. Depois vinham os homens, depois as mulheres e depois as crianças. A multidão era assim. Quando fala multidão, segundo os historiadores, era cerca de 15.000 pessoas, no mínimo, que acompanhavam Jesus. Então, aonde que Jesus passava, aquela multidão ia quebrando tudo, amassava flor, aonde que passava. Você imaginou 15.000 pessoas? Os historiadores dizem que para que Jesus andasse 1 quilômetro, era preciso no mínimo 6 horas. Quando Jesus, para que ele caminhasse 1 quilômetro,
pela multidão que aglomerava e tentava ali tocar nele, tentava se aproximar dele, para que ele pudesse andar 1 quilômetro, ele gastava cerca de 6 horas. Era assim. Por isso que Jesus tinha, os discípulos eram segurança de Jesus. Mas Jesus tinha segurança? Tinha. Não vê quando foram prender Jesus, Pedro arranca da espada e corta a orelha de uma pessoa? Pedro era um dos seguranças, chefe de segurança ali. Então Jesus, os discípulos eram segurança. Aí vinham as autoridades, depois vinha os homens, as mulheres e as crianças. Por isso que Jesus fala: deixa que as crianças venham até mim. Aquela mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos, ela teve que ser muito perseverante, muita cautela, muita habilidade, para que ela pudesse passar entre os homens, para que ela pudesse passar entre as autoridades, para que ela pudesse passar entre os segurança e tocar em Jesus. Ela teve uma dificuldade muito grande para fazer isso. Porque era assim, aquela aglomeração de pessoas para que pudesse conversar com Jesus. E esse cego, ele clama, ele consegue parar Jesus. Porque eu tenho ensinado aqui que o nosso Deus, Ele é Espírito, e Ele nos ouve. Eu tenho ensinado para a igreja que só você tem a sua digital, a sua identidade. Então quando você louva a Deus, você levanta as tuas mãos, Deus sabe quem você é. Só você tem o timbre de voz. Quando você abre os teus lábios para adorar a Deus, pode ser a multidão, Deus conhece a sua voz. Só você tem um tipo de íris. Quando você olha para os céus e exalta e glorifica, Deus conhece o teu olhar. Ele conhece, Ele sabe quem é você, Ele conhece a tua voz, Ele conhece o teu olhar. O nosso Deus, Ele contempla as nossas vidas. Quando aquele homem, ele clama, no Espírito Ele ouviu aquele homem. E Ele chama aquele homem para que ele estivesse se aproximando dele. E quando chama, a Bíblia diz que ele pega e joga a sua capa. Aquela capa, ele se protegia do frio, se protegia da chuva, identificava também como uma pessoa portadora de uma deficiência especial. Então as pessoas, a lei, ela ordenava que se desse esmola para as pessoas carentes, as pessoas que necessitavam. A lei ordenava que se desse esmola. Então esse homem colocava essa capa, identificava que ele é uma pessoa que tinha uma necessidade especial. E esse homem era cego. E Jesus, ele chega diante de Jesus, e Jesus faz uma pergunta impressionante para ele. Impressionante o que Jesus pergunta para esse cego. Jesus diz para ele: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Será que você tem consciência do que você quer para que possa mudar situações na sua vida? Se Jesus está perguntando para você também hoje: o que é que você quer que eu te faça? O que você quer que te faça que vai resolver o seu problema? Talvez você pensasse: puxa vida, se Deus suprisse essa necessidade aqui, resolveria meu problema. Talvez você pensasse: puxa vida, se Deus me desse um carro, eu viria todos os trabalhos da igreja. Eu moro longe. Isso é papo furado, né? Porque ora Deus dá o carro, o cara começa a vir toda semana, depois não vem mais. Então muitas pessoas, ele perguntou: o que você quer que eu te faça? O que resolveria o teu problema? Talvez ele poderia dizer: Senhor, se o Senhor me der 10 milhões de dólares, vai solucionar o meu problema. Eu vou contratar pessoas
e essas pessoas vão cuidar de mim, eu não vou precisar pedir esmola, essas pessoas vão me guiar para onde quer que eu queira ir, eles vão cuidar de mim, eu vou ser bem sucedido toda a minha vida. Será que isso resolveria o problema dele? Muitas vezes nós estamos focados no problema e ficamos falando para Deus: Deus, soluciona esse problema, traz uma solução dessa causa aqui. Porque isso aqui tem sido um peso, tem sido um calo, tem sido o tendão de Aquiles. Mas será que se Deus te der aquilo que você está pedindo, vai resolver o seu problema? Talvez você diz: poxa vida, se Deus me desse 3 funcionários hábeis, capaz, solucionaria o problema da minha empresa. Se Deus me desse um capital de giro maior, eu sairia dessa situação que eu estou vivendo hoje no meus negócios. Talvez nós colocamos tantas situações para Deus: se Deus me der isso aqui, vai resolver esse problema. Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Qualquer coisa. Ele diz: Senhor, eu quero que o Senhor abra minha vista, eu quero ver. Porque se eu ver, eu não preciso mais ficar essa vida mendigando. Se eu ver, eu vou fazer as coisas de maneira correta, de maneira certa. Se eu conseguir ver, eu não vou ficar todo dia vivendo mesmice. Porque muitas vezes o inimigo cria uma situação, você foca naquele problema, e aparentemente aquele problema não é resolvido, e esse problema suga as tuas forças, suga as tuas energias, você fica noites e noites em claro, passa mês, e você não consegue sair dessa situação. Mas quando nós conseguimos ver, quando nós conseguimos conhecer Jesus, por isso que ele fala no versículo 41, que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Porque se eu enxergar, eu não vou precisar de esmola, eu não vou precisar de guia, eu não vou viver todo dia a mesma coisa. Se você trouxer para o lado espiritual, se você conseguir ver Jesus, se você conseguir abrir seus olhos espirituais, você nunca vai viver pedindo esmola mais. Se você conseguir abrir seus olhos espirituais, permitir, o Espírito Santo de Deus vai guiar você em toda a verdade. Se você conseguir ver, você vai viver uma novidade de vida todos os dias, porque a palavra do Senhor fala em 2 Coríntios 5,17, que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles vivem em novidade de vida, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então, quando eu consigo ver com meus olhos espirituais, a cada dia eu vou viver uma novidade, eu não vou ficar vivendo mesmice dia após dia, a mesma dor, a mesma angústia, o mesmo lamento, o mesmo choro, a mesma tristeza, a mesma ansiedade, a mesma preocupação. Não. Por quê? Porque o centro ali era a necessidade. Esse era um problema central, ele precisava ver. Se Jesus perguntasse para você: o que você quer que eu te faça? O que você acha que se Jesus te desse agora, resolveria todos os seus problemas? Eu estou passando uma crise financeira, mas isso resolveria todos os teus problemas? Eu estou gastando muito com os médicos, resolveria todos esses problemas? Amado, o que resolve os nossos problemas é nós conhecermos quem é Jesus. A hora que nós soubermos quem é Jesus, então todos os nossos problemas são resolvidos.
Quando você lê o livro de Efésios, Paulo, ele se prostra, ele busca Deus. Ele diz assim, em Efésios no capítulo 3,14, diz assim: por esta razão dobro o meu joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigado e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede a todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera, o poder que nós opera. O que Paulo está dizendo? Eu estou dobrando o meu joelho para que Deus venha abrir o entendimento desse povo, dos santos. Quem é santo? Todos aqueles que recebem Jesus como Salvador. Nós somos santificados, porque se Deus abrir os olhos deles, se eles deixarem entrar no coração deles, se eles viverem o amor de Cristo Jesus, e para que eles possam compreender tudo, para que todos os santos possam compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais cheio da plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Paulo está dizendo, esse poder para operar todas as coisas já está dentro de você. Se você está pedindo alguma coisa para Deus fazer, você está equivocado, está de maneira errada. Esse poder, se você ver, se você entender, se você ter o discernimento, você vai ver que esse poder está dentro de você. Deus já deu para você. O problema é a cegueira. A cegueira faz com que o homem ande mendigando. A cegueira faz com que o homem tenha uma identificação que ele é um miserável, que ele precisa de esmola, que ele precisa que alguém guie, que ele precisa que alguém esteja fazendo favor para ele. Essa é a cegueira. Paulo diz, eu dobro o meu joelho. Eu quero que os santos, o povo de Deus entenda, que eles abram o coração para que receba, para que eles tenham o conhecimento da largura, do comprimento, da profundidade de todas as coisas, conhecer o amor de Deus, o amor de Cristo. Amado, muitos não conhecem o amor de Deus, muitos estão pregando um Deus carrasco, um Deus que açoita, um Deus que judia, um Deus que castiga, um Deus que molesta, um Deus que coloca medo, um Deus que coloca flagelo, um Deus que derrota, um Deus que pesa a mão. Muitos estão pregando, não conhecem o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que você seja cheio da plenitude de Deus, porque Deus é poderoso para fazer tudo mais abundantemente. Eu falei aqui que prosperidade quer dizer falta de prosperidade. Eu estou querendo prosperidade porque eu não tenho nada, então sou miserável. A Bíblia fala para os filhos é abundância. Quantas vezes nós aprendemos que nós precisamos fazer campanha de prosperidade para Deus nos abençoar, e a ausência de ter alguma coisa. Nós aprendemos muitas coisas de maneira errada. Fazer a tarde da vitória, tarde da bênção, isso aqui, tal para Deus. Isso quer dizer que você tem que pegar o sacrifício de Jesus e jogar no lixo. Não adiantou nada, é você que tem que fazer. Paulo diz, eu estou dobrando o meu joelho, eu estou me prostrando, estou orando, para que Deus abra, para que o Espírito Santo, para que esse povo entenda. Porque não conhece o poder de Deus.
A Bíblia diz que quando Jesus abriu os olhos daquele cego, antes ele vinha clamando, a multidão tentava parar. A multidão diz: fica quieto, cala a boca, não incomoda. É isso que as pessoas fazem. Quando se quer seguir a Deus, quer seguir a Jesus, você vai ouvir muitas vozes. Não vá, não faça, não siga. Fica do jeito que você está. Mas quando ele recebe, ele diz: Jesus, eu quero ver. Ele impede diante de Jesus. Jesus fala: então veja, a tua fé te salvou. A Bíblia diz que então ele passa na frente, e ele vai glorificando, exaltando, sendo grato a Deus por tudo aquilo que ele fez. Se torna um verdadeiro adorador. Muitas vezes nós temos dificuldade, parece, de adorar a Deus. Nós precisamos passar pelo crescimento. Você poderia imaginar a plenitude do Espírito Santo sobre a sua vida? O que poderia acontecer? O que poderia acontecer no dia a dia? Mas ela está sobre você. O Senhor já liberou o problema que nós não sabemos, nós não conseguimos ver, porque nós estamos muitas vezes, espiritualmente o diabo tem nos enganado, e ele coloca empecilho de nós vermos, ele não quer que nós acreditamos. Veja o que está escrito em Atos dos Apóstolos capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ora, vendo ele, Pedro e João, e que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E nisso, tomando pela mão direita, levantou imediatamente seus pés e artelhos se firmaram. E dando ele um salto, pôs em pé, e começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Pedro, ele entendia. Agora eu pergunto para você: você acha que Pedro tinha dúvida, ele e João, que aquele paralítico andaria? Você acha que tinha dúvida? Claro que não. Eles não tinham nenhuma dúvida. Por que eles não tinham dúvida? Porque eles conheceram Jesus. Eles não tinham dúvida. Quando Ananias e Safira, Pedro estava ministrando no auditório, e Ananias e Safira entraram lá e começaram a mentir ao ministério de que eles tinham vendido aquele terreno e tinham depositado todo ali no gasofilácio. E quando eles quiseram enganar, e quando aqueles dois caíram mortos ali, Pedro acreditava ou não? Claro que acreditava, porque Pedro conhecia quem era Jesus. Quando nós conhecemos quem é Jesus, as coisas se tornam diferentes. Aí você começa a viver essa plenitude. As pessoas chegam e você abre a tua boca e libera uma palavra, e essa palavra vai manifestar. Era isso que aconteceu com o cego. Era isso que aconteceu através da vida de Pedro. Pedro diz: olha, eu não tenho o que você quer, prata e ouro, mas o que eu tenho, a plenitude do Espírito está em mim, e eu tenho o poder de Cristo Jesus. Eu digo para você: levanta e anda, em nome de Jesus de Nazaré. Aquele homem dá um salto, e ele começa e entra no templo louvando, glorificando, exaltando a Deus. Porque naquela época uma pessoa portadora de uma deficiência física, ela não poderia entrar no templo, ela tinha que ficar lá fora.
Imagina muitas vezes aquele homem ouvindo os corais, os cânticos, ouvia ali a manifestação do Espírito Santo, porque o Pentecostes já tinha sido liberado, derramado, e ele não podia entrar lá. Quantas pessoas estão cegas, quantas pessoas estão amarradas, quantas pessoas são escravas de Satanás, quantas pessoas estão sendo ali num cárcere espiritual, e que precisa de você dar uma ordem a este mal que saia, larga da vida dela, para que ela possa entrar na presença do Pai, e glorificar, exaltar e bendizer o nome de Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. Quantas pessoas precisam da palavra, da voz profética da igreja? Por isso que Paulo se dobra e diz: eu dobro meu joelho, eu quero que esse povo entenda, que eles conheçam o amor do Pai, que eles saibam da plenitude do Espírito que está sobre eles, que eles saibam do poder de Deus que está sobre a vida deles, que Deus já deu todas as coisas. Porque Paulo, ele cresceu espiritualmente, ele desenvolveu. Por isso que ele diz: olha, nós temos que chegar, nós temos que ter a mente de Cristo. Ele pensava exatamente porque é o mesmo Espírito. Por isso que ele diz: olha, nós precisamos chegar no nível do varão perfeito. É possível chegar no nível do varão perfeito? É claro que é. Quem é o varão perfeito? Jesus. Romanos 8:11, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita dentro de nós. É o mesmo, não existe outro. O problema é a cegueira. Pedro, aqui ele conhecia Jesus. Quando você olha para Atos dos Apóstolos 12:6, quando Herodes tinha pegado Tiago, irmão de João, e manda decapitá-lo. E aí, no último dia da festa, 7 dias de festa, ele manda prender Pedro. E ele quer encerrar aquela festa com chave de ouro. E ele ia matar Pedro. Em Atos dos Apóstolos 12:6 diz assim: ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e os sentinelas diante da porta guardavam a prisão. O que Pedro estava fazendo? Pedro estava dormindo. Tinha 2 soldados acorrentados junto com ele dentro da cela, mais 2 estavam ali na frente. Pedro sabia que no coração de Herodes, naquela noite, Herodes queria matá-lo. Mas Pedro estava apavorado, não dormiu, angustiado, depressivo, chorando, lamentando, desesperado. Como que Pedro estava? A Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Por que Pedro estava dormindo? Porque Pedro conhecia quem era Jesus. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e a luz resplandeceu na prisão. E ele, tocando no seu lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E eis que as correntes caíram das mãos. E nós sabemos que a história é que as portas foram abrindo automaticamente. O texto diz que Pedro estava dormindo. Pedro conhecia Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, muitos conhecem Jesus somente no intelecto, mas não conhecem Jesus no Espírito. O nosso país é um país cristão. Todos nós sabemos, conhecemos Jesus, que Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, que Ele nasceu, viveu conosco aqui cerca de 33 anos e meio aproximadamente, que Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia, ficou 40 dias aparecendo para um e para outro, depois Ele subiu aos céus, enviou o Espírito Santo. Todos nós sabemos. Sabe qual é o problema? Muitas vezes todo esse conhecimento está apenas no meu intelecto. Eu não tenho vivido no espiritual essas experiências. E por isso que eu vivo em pânico, eu ando pela minha alma, eu não consigo andar pelo meu espírito.
Quando nós não conhecemos Jesus, o que acontece? Veja o que está escrito em Mateus. Aqui os discípulos não conheciam Jesus ainda. Mateus 14, 24 diz assim: contudo, o barco estava agora no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, ou seja, entre as 3 às 6 da manhã, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram aterrados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe falou, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo sobre a água. Por que aqui eles entraram em pânico? Porque aqui eles ainda não conheciam Jesus. Eles acreditavam mais no fantasma do que Jesus poderia andar sobre as águas. Tem muitas pessoas que têm mais medo do diabo do que o poder de Deus que está sobre a vida dele. Aqui eles não conheciam, ficaram em pânico, desesperado, com medo, gritaram de medo. Por quê? Porque Jesus: não, sou eu, não temas, sou eu. E aí, e Pedro sempre respondendo pelo grupo: Senhor, se é do seu Senhor, eu quero andar por cima da água. Vem, Pedro. E Pedro começa a andar. Porque a palavra do Senhor fala em Hebreus, que a Bíblia diz que Jesus expressa a imagem de Deus. A Bíblia diz que nele habita toda a divindade de Deus. Ele diz que todo o poder foi dado no céu e na terra para ele. E esse poder que foi dado no céu e na terra para ele, ele depositou sobre a igreja do Senhor. Amado, quando eu estou falando para vocês que Deus está trazendo um grande avivamento sobre a nossa nação, eu sei que poucos acreditam nisso. Quando digo para vocês que nós vamos começar a ver coisas sobrenatural acontecendo diante dos nossos olhos, muitos não acreditam. De orar por pessoas. Deus conhece todas as coisas. Eu lembro quando nós fomos ministrar em Sengés, eu e a Nilzete, e eu cheguei a primeira vez na casa do pastor Tarcísio, eu nem conhecia a família dele. E aí quando chegamos lá, a esposa dele tinha feito um café para nós, já estava com a mesa preparada, arrumada. E aí eu entrei no lavatório, estava lavando minha mão assim, olhando no espelho, o Espírito Santo falou para mim assim: diga para minha filha fazer um pedido, e o que ela pedir você ora e eu vou fazer. Eu olhei e falei: Deus, o Senhor nunca falou assim comigo. Eu olhando para o espelho e falando com Deus: Deus, o Senhor nunca falou para me pedir o que eu quisesse. Aí nós estávamos tomando café, sobrenome dela é Tony. Eu falei: Tony, a hora que eu entrei e estava lavando minha mão ali, Deus falou para você fazer um pedido. O que você pedir, Deus vai fazer para a tua vida. Ela olhou para mim, riu e falou: pastor, só um pedido? Eu falei: eu garanto. Ela começou a chorar no canto da mesa assim. Aliás, a mesa era redonda. E daí eu falei: o que foi, Tony? Ela falou: pastor, eu tenho 2 filhos. Eu tenho Esdra, tem 3 anos. Tenho o Natan, tem 7 meses. O Natan alérgico ao leite. Nada. No mínimo que tiver, se ele comer uma bolacha, um pão que tem leite, tranca a garganta dele, deforma e começa a inchar, começa a ter cólica e dá até mesmo diarreia dele, e se não tiver hospital, ele morre por asfixia. Quando quer dar um chocolatado, dar um iogurte, Esdra, tem que tirar, sair fora. Imagina quando ele crescer, não podemos levar ele no mercado, ele não pode comer essas coisas que tem no mercado. Eu quero que Jesus cure o Natan. E aí eu falei: olha, eu vou orar aqui, vou ministrar sábado à noite. Ministrei sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Na segunda-feira eu saí lá e orei. Falei: estou declarado que esse menino está curado. E os pais ficaram ali,
pastores da igreja, sabiam da gravidade que acontecia quando a criança tomava leite. E Deus fez tantos milagres naquela cidade, que no domingo à tarde, eu preguei sábado à noite, domingo de manhã eu saí 1h30 da tarde da igreja. Quando eu cheguei à tarde, eles tinham cercado toda a quadra em roda da igreja. Eles colocaram uma câmera no salão social, pegaram o estacionamento, colocaram um telão e emprestaram cadeira. E eu quando cheguei lá, eu falei, por que é? Não, porque você vai pregar aí. Mas é uma cidade, tem uns 20 mil habitantes. Começaram a contar os milagres que aconteceu naquele final de semana. Amado, algumas igrejas fecharam e todos eram lá. E Deus fez coisas extraordinárias naquele lugar. E eles começaram a semana toda ouvindo aqueles milagres, ouvindo as maravilhas. Eu tenho no livro ali alguns testemunhos. Tinha uma senhora que eu orei lá, fazia 18 anos que ela era doente, 2 anos e meio. Eu nunca vi tirar a cabeceira da cama, ela dormia de ponta de cabeça que nem um morcego. A única maneira que não doía as pernas dela, tudo atrofiada. A hora que eu comecei a orar, as pernas dela começou a soltar, e eu peguei ela, levantou e começou a caminhar. Fazia 2 anos e meio que ela não andava. Mesmo assim, o casal de pastores, eles não tinham coragem de dar o leite para o filho. Passou os 15 dias, falaram, poxa vida, quantos milagres, nós líder aqui. Ele foi na fazenda, pegou um leite cru, sem ferver, passou no mercado, pegou uma caixinha, pegou um pacote, misturou os 3 leites, pôs chocolatado, mexeu ali, deu para o Natan tomar. 10 minutos, disse que já... Esperaram 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Quando deu 1 hora, ele ligou para mim chorando, pastor, o Natan está curado. Digo, claro que está. Nós acabamos de dar, eu digo, agora que se vocês foram do leite para ele, já faz uns 15 dias. Ah, pastor, mas é complicado. Complicado o quê? Se Deus falou, nem conhecia a tua família. Você percebe que muitas vezes nós ficamos cegos diante da realidade? Porque aquilo que para nós é sobrenatural, quando nós se tornamos homens espirituais, aquilo é natural. Tem que ser natural, paralítico andando, cego vendo, surdo ouvindo. Tem que ser natural. As pessoas desenganadas pela medicina ser curadas instantaneamente. Tem que ser natural isso aqui. A igreja do Senhor precisa conhecer Jesus. Precisamos. Porque a hora que nós entendermos que nós temos toda essa plenitude de Deus, que nós temos a divindade do Senhor nas nossas vidas, amado, quando nós tivermos esse conhecimento, nós partiremos, se tornaremos pessoas inabaláveis, começamos a viver uma vida segura, uma vida de convicção, uma vida com certeza, uma vida real, uma vida autêntica em todas as áreas das nossas vidas. Eu gosto muito desse texto lá de 2 Reis 4:25. Já vou encerrar, irmãos. Não confie, pastor, que diz que vai encerrar, né? 2 Reis 4:25 diz assim: partiu, pois, fala sobre a Sunamita. Sunamita foi a mulher que não podia ter filho, que acolhia, construiu um lugar para que Eliseu, cada vez que passasse por Sunem, tinha um lugar para ele ficar. Aí ela não podia ter filho, o profeta liberou uma palavra, ela engravidou. Ali 9 meses ela ganhou. Depois essa criança cresceu, já era adolescente, ficou doente. E começou a dor de cabeça, ele está trabalhando com o pai na roça. O pai falou para o funcionário, leva lá para a mãe, lá, que ele está com muita dor de cabeça. E o menino morreu. Ela pega aquele menino, leva e coloca na cama do profeta. E ela vai no Monte Carmelo, onde que Eliseu estava. E diz assim: partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a Sunamita. E correu-lhe ao encontro e perguntou-lhe: vais bem? Vai bem teu marido? Vai bem. Teu filho? Respondeu: vai bem. Como vai bem, se o filho dela tinha morrido?
Como vai bem se ela chegou ali com o coração triste? Talvez você pergunta, sabe, eu tenho ensinado aqui que nós temos que declarar a palavra de Deus. Há poder na nossa palavra. Mas pastor, se eu falar, se eu for sincero, que eu não estou bem, que eu estou doente, que eu estou enfermo, que eu estou endividado, se eu falar que está tudo bem, não estou mentindo? Claro que não. Te provo biblicamente que não. Então tem que dizer, está tudo bem? Sim, está tudo bem. Por quê? Porque esse problema, essa situação que você está enfrentando, à luz da palavra de Deus, é uma mentira. Não é verdade. A Bíblia diz que Deus já nos deu tudo referente à vida e à piedade através do conhecimento. O problema é que nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos mudar a nossa mente. Existe no Japão a ilha, onde que as pessoas, eles duram mais de 120 anos nessa ilha. Um lugar tranquilo, saudável, água boa. Mas o interessante é que aqueles japoneses ali, os anciões, eles todos, mais de 1000, eles duram mais de 120 anos. E foram fazer uma pesquisa naquela ilha, como que esse japonês consegue viver ali mais de 120 anos. Aí começaram a pesquisar. Isso que é real, existe isso. Começaram a pesquisar para o japonês. Como que vocês conseguem viver 120 anos? Primeiramente, nós nunca comemos até o estômago encher 100%. Entenderam? Nunca coma, fazer com que o teu estômago encha 100%. Nós comemos devagar, mastigamos bem a comida. Segundo, nós nunca tomamos líquido gelado juntamente com a comida. Cada vez que nós comemos, ou tomamos chá morno ou água morna. Terceiro, nós nunca falamos que as coisas não estão bem. Sempre nós dizemos, tudo está muito bem. Japonês, budista. Nós somos cristãos, temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Esse era o motivo. Esse é o motivo porque eles passam de 120 anos. A Bíblia fala, a nossa tempo de vida na terra, viver bem, é possível. A estimação de todos nós vivermos a terra é 120 anos. Quantos anos falta para você chegar a 120? Bem, com saúde, com disposição. Ele dizia, olha, nós sempre falamos, tudo vai bem. Então vamos parar de reclamar, meu irmão. Nós precisamos mudar a nossa mente. Em vez de nós começarmos a reclamar e lamentarmos, começamos a dizer, tudo vai bem. Tudo está bem. Porque se você fala coisas negativas, ruins, isso vai liberar o cortisol no teu corpo. Aquele hormônio que vai corroer o teu físico, a tua alma, a tua mente. Quando eu falo coisas negativas, quando eu falo coisas que vai ferir, que vai machucar, com raiva, com ira, isso libera esse hormônio, cortisol. Isso vai trazer vai corroer todo o meu interior, meu sangue, todo o meu intestino, organismo, metabolismo. Mas quando você fala coisas boas, coisas construtivas, libera a serotonina, que é o hormônio da alegria, do prazer, da graça, do regozijo. Por isso nós precisamos entender o reino de Deus. Por isso nós precisamos entender. Porque se nós olharmos à luz da palavra, problema para nós é um conceito. Problema para nós é uma ideia.
Se não fosse assim, quando você estivesse passando problema, afetava o teu irmão. Se você passou um problema há um ano atrás, ele tem o mesmo peso para você hoje? Não. É só um conceito, é só uma ideia. A pergunta é: o que você quer que Jesus te faça? O que você quer que Jesus faça na sua vida? Encerrando 2 Pedro 3:1. Visto como o seu divino poder nos tem dado todas as coisas que conduz à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que vos chamou para a glória e virtude, pelos quais nós são dadas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos tornemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que existe no mundo por causa das paixões. Vós também, empregando toda a diligência, e acrescentai a vossa fé e a virtude ao conhecimento, e o conhecimento o domínio próprio, a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque essas coisas, se estiveres em vós e forem abundantes, não vos deixarão ocioso, nem infrutífero no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É clara a palavra. Se eu tiver esse conhecimento, se eu souber quem eu sou, se eu entender que eu tenho a divindade de Deus, eu tenho a natureza de Deus, se isso eu crer pela fé, se eu tomo posse, se eu entendo que tudo o que você precisa referente à vida e à piedade, você já tem direito. Por isso que muitas vezes, quando Paulo diz: eu dobro meu joelho, para que eles entendam que eles são, que o direito deles, da abundância que tem para eles. Amado, graças a Deus, nós estamos conseguindo entender isso aqui. Graças a Deus, porque nós temos aprendido muitas coisas erradas na nossa caminhada, porque a religião nos ensinou coisas erradas, e nós precisamos caminhar a verdade. Se eu e você entendermos isso aqui, amado, é uma explosão de manifestação de Deus 24 horas por dia, onde quer que nós estejamos. Recebe essa palavra? Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor se você tiver liberdade. O Rondinelli vai tocar uma parte de um cântico. Não sai, eu quero orar com você. O Espírito de Deus está ministrando aqui, a presença do Pai, a graça do Pai. Deus está operando neste lugar. Nós vamos orar por você. Agradeço a presença de cada um dos queridos. Oh Senhor, louvado seja teu nome, Senhor. Graças a ti. Aleluia. Louvado seja teu nome. Ora lá, mahala, Os montes se levam, demônios a fugir na presença de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, 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 do grande eu sou. Santo e poderoso, o grande
Pai, obrigado, Senhor, por essa noite tão especial. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada família que nós estamos aqui em Cristo Jesus. Obrigado pela tua igreja, pela tua noiva. Obrigado, Senhor, por cada um dos teus filhos que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra. Espírito Santo, tenha toda a liberdade de usar a tua igreja, de usar a tua noiva, de usar o teu povo, ó Pai. Manifeste a tua graça, manifeste o teu favor, manifeste, Senhor, o teu Espírito através de cada um de nós. Eu abençoo teus filhos, eu abençoo a cada família que nós estamos aqui em Cristo Jesus. Pai, libera uma palavra de paz, de alegria, de felicidade, de comunhão, de graça, de favor sobre cada um dos teus amados. Poder de Deus, toca-nos. Poder de Deus, ministra-nos. Poder de Deus, tenha toda a liberdade de operar sobre cada vida. Pai, eu rogo por aquelas pessoas que chegaram aflito, abatido, cansado, oprimido, que esse mal já bateu em retirada. Aquelas vidas que adentraram aqui doente, tomando algum tipo de medicamento, eu declaro a cura, eu declaro a libertação desse mal. Aquelas vidas que estavam presas, amarradas numa tradição, num dogma, aquilo que estavam presos, Senhor, em alguma área da sua vida, solta agora em nome de Jesus. Declara essas vidas livres, fortalece as alianças, restaura as alianças dos lares, das famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Estenda tuas mãos assim para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Que Deus abençoe. A salva de palmas. Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã. Cumprimenta o nosso visitante.